Então, olha, antes de tudo eu quero ler aqui para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio, que depois vocês podem ler lá, respondendo a uma pergunta que muita gente tem feito. O artigo chama-se Promessa Cumprida. Amigos leitores perguntam o que penso da Comissão da Verdade. Nem há muito o que pensar. Ao entregar à admiração pública essa criatura dos seus sonhos, a presidenta Dilma Rousseff prometeu transparência. E confesso, raramente ter visto coisa tão transparente, tão aberta à inspeção de seus mais íntimos segredos. Tão cândido é o despudor com que ela se apresenta, que vai até um pouco além da obscenidade. A mais exaurida das imagens diria que desde a roupa nova do rei não se via nada igual. Mas, comparadas a esse espetáculo, as vestes inexistentes de sua majestade têm a impenetrabilidade de uma burca. De um só lance, o sistema que nos governa rasga as vestes e, lançando as urtigas até o manto diáfano da fantasia, exibe ao mundo suas banhas, suas partes pudendas e suas entranhas com o devido conteúdo excrementício. O nome da porcaria já diz tudo. Nenhuma comissão investigadora com alguma idoneidade e honradez pode prometer antecipadamente a verdade. No máximo, uma busca criteriosa, o respeito aos fatos e documentos e um esforço sincero de interpretá-los com isenção. Se antes mesmo de constituir-se, a coisa já ostenta o rótulo de a verdade, é porque seus membros não esperam encontrar pelo caminho aquelas incertezas, aquelas ambiguidades que são inerentes tanto ao processo histórico quanto mais ainda à sua investigação. Se tem tanta certeza de que o resultado de seus trabalhos será a verdade, é porque sentem que de algum modo já a possuem, que nada mais têm a fazer do que reforçar com novos pretextos aquilo que já sabem, acreditam saber ou desejariam fazer-nos crer. E quem, ó raios, ignora que verdade é essa? Quem já não conhece, para além de toda dúvida razoável, o enredo, os heróis, os vilões e a moral da história no script da novela que os 7 membros da comissão terão 2 anos para redigir? Quem não sabe que o produto final da sua criatividade literária será apenas o remake, retocado num ou noutro detalhe, de um espetáculo já 1000 vezes encenado na TV, nas páginas dos jornais e revistas, em livros e teses universitárias, em manuais escolares e em discursos no parlamento? Se é certo que quem domina o passado domina o futuro, qualquer observador atento poderia prever, já nos anos 60, a conquista do poder pela esquerda revolucionária e a instauração de um sistema hegemônico que eliminaria de uma vez por todas a mera possibilidade de uma oposição direitista ou conservadora. Sim, desde aquela época, quando os generais acreditavam mandar no país porque controlavam a burocracia estatal, a esquerda, dominando a mídia, o movimento editorial e as universidades, já tinha o monopólio da narrativa histórica e, portanto, o controle virtual do curso dos acontecimentos. Os militares, que em matéria de guerra cultural eram menos que amadores, nada perceberam. Imaginaram que a derrota das guerrilhas havia aleijado a esquerda para sempre, quando já então uma breve leitura dos cadernos do cárcere teria bastado para mostrar que as guerrilhas nunca tinham sido nada mais que um boi de piranha jogado às águas para facilitar a passagem da boiada gramsciana, conduzida pelo velho partidão, no qual os luminares dos serviços de inteligência militares só enxergavam o adversário inofensivo, cansado de guerra, ansioso de paz e democracia, quase um amigo, enfim. A história que a Comissão da Verdade vai publicar daqui a 2 anos está pronta desde a década de 60. O simples fato de que os comissionados se comprometam a excluir do seu campo de investigações os crimes cometidos pelos terroristas já determina que, no essencial, nada na narrativa consagrada será alterado
exceto para reforçar algum ponto em que a maldade da direita e a santidade da esquerda não tenham sido realçadas com a devida ênfase. Com toda a evidência, não é possível a reconstituição histórica de delitos cometidos por uma tropa em combate sem perguntar quem ela combatia, por que combatia e quais os critérios de moralidade iguais para ambos os lados eram vigentes na ocasião dos combates. O professor Paulo Sérgio Pinheiro não entende essa obviedade, mas quando foi que ele entendeu alguma coisa? Os membros da comissão enfatizam que os trabalhos da entidade, aspas, não terão caráter jurisdicional nem persecutório, fecha aspas, que visarão apenas a reconstituir a verdade histórica. Mas quem não enxerga que essa presunção já nasce desmascarada pelo fato de que entre os incumbidos da missão historiográfica não há um único historiador, nenhumzinho sequer, só juízes, advogados e, sem outra razão plausível, fora a homenagem de praxe ao charme e à beleza da mulher brasileira, uma psicanalista. Já imaginaram um tribunal penal ou civil sem um único juiz, tão somente professores de história e um ginecologista? Juristas não têm treinamento profissional para averiguação histórica de fatos, só para a sua posterior catalogação e avaliação legal. E é precisamente disto que se trata. Não é preciso pensar nem por um minuto para enxergar que a finalidade da coisa não é a verdade histórica, mas o julgamento, a condenação moral e publicitária, a humilhação dos acusados, preparando o terreno para um festival de punições sob o rótulo cínico de reconciliação. Tudo isso é óbvio, transparente à primeira vista. A promessa da presidenta, portanto, já está cumprida. Apenas, Sua Excelência se esqueceu de avisar ou de perceber que o objeto visível por trás da transparência não é a verdade do passado, mas a do presente. Não o que sucedeu entre militares e guerrilheiros nos anos 60 e 70, mas o que se passa nas cabeças daqueles que hoje têm o poder de julgar e condenar. Então, eu escrevi esse negócio porque tem um pessoal que fica reclamando que eu escrevo muito sobre os Estados Unidos, Obama, a política internacional, né, a Rússia, esse negócio todo, e falo pouco do Brasil, tá certo? Quer dizer, não analiso essas coisas como Comissão da Verdade, julgamento dos assassinos do Celso Daniel e coisas desse tipo. Agora, acontece o seguinte, tudo o que se passa no Brasil, desde pelo menos 10 anos, é de uma obviedade e de uma repetitividade absolutamente infernais. Portanto, tudo o que está se passando agora é coisa sobre a qual eu já escrevi 10 ou 15 anos atrás. Então, Marx dizia que a história se repete, acontece a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. No Brasil não é assim, já é como farsa na primeira vez, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na 10ª. A coisa é o mesmo carnaval, a mesma chanchada da Atlântida que se repete ano após ano, tudo igualzinho. Eu estou dizendo para vocês aqui, acabei de escrever isso, eu aposto as 2 bolas do meu saco, só tenho 2, são velhas, gastas, já não funcionam muito bem, mas são minhas. E são as únicas que eu tenho. Aposto as 2 que esta porra desta Comissão da Verdade, daqui 2 anos, vai repetir toda a pataquada antimilitar que já tem saído, né, ano após ano, desde os anos 60, meu Deus do céu. Vocês leiam o livro do Nelson Werneck Sodré, é um general comunista, historiador, sob outros aspectos, um homem até competente, que merece todo o nosso respeito. O livro chama-se A Fúria de Calibanca. Era sobre a perseguição aos intelectuais no regime militar, né? Eram tão perseguidos que o próprio autor disto foi nomeado para a Academia Brasileira de História Militar, em sessão onde estava presente o próprio presidente da República, Marechal Castelo Branco. Naquele ano recebeu mais não sei quantos prêmios, e publicou não sei quantos livros, e todo mundo batendo pau para o Nelson Werneck Sodré para mostrar como o homem era perseguido, né? Então eu imaginava, assim, você já pensou em Cuba, um dissidente, né, um historiador dissidente, publicar um livro contra o Fidel Castro, e o Fidel Castro presidir uma sessão em homenagem ao cara? Você consegue imaginar um treco desse?
Então, a mesma história de que nós somos, de que a esquerda é sempre inocente, coitadinha, vítima perseguida, e a direita são, né, maldosos, cachorros loucos, hidrófobos, tentando sempre morder a coitadinha. Essa história já vem desde os anos 60 e o pessoal vai repetir tudo igual, porra. Ora, que tem que averiguar os crimes, delitos que houve na época, é claro que tem que averiguar, mas é a coisa mais óbvia do mundo. Só que, como são delitos cometidos em combate, você tem que entender isso. Havia uma guerra, havia um conflito armado, né? E no conflito armado, você pode haver delitos de parte a parte. Só que os delitos só são compreensíveis dentro do contexto do que estava acontecendo. Afinal de contas, o delito foi cometido contra quem? Né? Então, e outra coisa, qual era o nível de moralidade, quais eram os critérios de julgamento que estavam em vigor na época dos acontecimentos? Sem isso você não pode entender merda nenhuma do que aconteceu. Agora diz esse cara que vão reconstituir a verdade histórica. Vão reconstituir a verdade histórica assim, só o seguinte, só não pode falar, né, metade da história. Então que porra de verdade histórica é esta? Né? Então é claro que ou se averigua tudo ou nada. Agora, se é para julgar e condenar, então de fato não precisa saber o que os terroristas fizeram. Por exemplo, a história do Mário Cosel Filho. Todo mundo sabe que a dona Dilma estava entre os planejadores daquela ação. Eles soltaram um carro, o carro veio pela ladeira. Né? O quartel-general do 2º Exército fica no fim de uma ladeira lá em São Paulo. Né? Soltaram o carro bateu no poste. Daí tá lá o soldadinho, Mário Cosel, né? Ali de sentinela, ele foi ver porque se tinha alguma vítima, se precisava de ajuda, qualquer coisa, foi lá para socorrer as vítimas, daí passou outro cara, jogou a bomba nele, o cara morreu. A família ficou 30 anos esperando, nunca recebeu um puto de indenização, nunca recebeu um pedido de desculpa. O pai do moleque ficou louco e morreu. Agora, você já viu a dona Dilma pedir desculpas? Chegar no rádio, na televisão e dizer, olha, eu me arrependo, desculpa, nós matamos você, você foi uma vítima inocente de um conflito. Nunca saiu uma porra de uma palavra. É?